Oi, eu escolhi Harry Potter e o Cálice de Fogo pra falar um pouco sobre, e é um filme que eu gosto bastante, tanto é que eu tenho bonequinhos, eu tenho a varinha, eu tenho também uma camiseta que eu tô usando agora. E bom, algumas informações básicas, né? O filme ele foi lançado nos Estados Unidos em 2005 e foi produzido pela Warner, e o diretor foi o Mike Newton. E esse filme ele é basicamente focado em aventura, ficção, fantasia, e a idade em si é 10 para mais, só que não tem muitas cenas impactantes. O filme em si, ele é basicamente, como eu falei, aventura. E como passa em Hogwarts, e Hogwarts é uma escola, então acaba que, tipo, mostra bastante deles estudando, aprendendo, né, feitiços, enfim. Basicamente é um livro voltado para o público adolescente. Agora falando um pouquinho mais sobre esse filme, a sinopse dele é basicamente mostrando o quarto ano de todos os bruxos, né, que estão voltando para Hogwarts. E a gente também tem um torneio que é realizado com as melhores escolas de magia, sabe? O nome desse torneio é Torneio Tribruxo. Então, basicamente, cada escola vai escolher escolher não, né? Vai ser sorteado um representante, só que você tem que ter uma idade específica lá. E o Harry ele não tem essa idade. Ele não se inscreve no torneio por conta disso. Só que, do nada, assim, quando eles vão fazer o sorteio, o resultado é o nome do Harry. Só que ele não se inscreveu. Então, alguém colocou o nome dele lá. Ele não tem como recusar, ele tem que participar. Então, a gente tem a presença de vários personagens, sim, voltados para esse foco do campeonato. Então, a gente tem o Harry. Eu lembro que a gente tem também o Victor Krum, que ele tem uma história, assim, meio que dá a entender de romance com a Hermione, mas não é muito focado. Aí tem a Fleur e o Cedric. Para falar um pouquinho sobre os personagens, eu trouxe um pouco sobre o trio. E o Harry, obviamente, é o protagonista. Ele tem o cabelo escuro e ele usa óculos. Ele, tipo, a altura dele é basicamente relacionada ao trio, ele é o médio do grupo, ele é mais alto que a Hermione, só que mais baixo que o Rony. Ele tem uma cicatriz de raio aqui na testa. E, bom, ele é super importante para a história, obviamente, né? Só que nesse filme em específico, ele tem uma luta com o Voldemort. E também tem uma morte dentro dessa luta, que é onde ele está presente, que ele sofre bastante, ele se culpa por conta disso. Só que a questão principal nem é essa, sim por causa do torneio, que ele foi sorteado e não podia estar lá. Então, o foco principal é alguém ter colocado o nome dele ali. Ele não sabe quem é, porque não foi ele. E você só pode entrar dentro do círculo que tem a taça para colocar um nome se você tem idade específica, sabe? Então tem como burlar muito o sistema. Alguém colocou o nome do Harry. E esse é o foco total, assim, do filme, focando no torneio em si e dos competidores e, né, dos desafios que tem ali dentro. A gente tem a Hermione, que é a minha personagem preferida do trio. Gosto bastante dela, me identifico bastante com ela. Ela tem o cabelo longo, cacheado e meio castanho claro, assim, ele é mais claro que o do Harry. E ela é a mais baixa do grupo, obviamente, né, como eu tinha falado antes. Porém, ela é a mais inteligente também, então ela tem um equilíbrio aí. O Harry é o corajoso da história, basicamente o impulsivo, né? E a Hermione, ela é a inteligência pura. E ela é, tipo, totalmente racional. Ela usa sempre a lógica, se possível, ela tá usando. Ou por base do conhecimento dela. Então ela é super dedicada aos estudos e sempre quer ser a melhor aluna. E nessa história em específico desse filme, ela ajuda bastante o Harry em quesito de, tipo, inteligência, ajudar ele a como lutar feitiços, estratégias para o campeonato em si, já que, né, ele estava participando. E a questão da personalidade dela, ela é muito leal, como eu falei, ela é muito estudiosa. Então, se for para definir bastante, assim, a personalidade de cada um, seria o Harry, pra mim, o corajoso, ou imprudente, né, porque ao mesmo tempo é um equilíbrio. A Hermione é super dedicada e estudiosa. E o Rony, pra mim, ele é o medroso e o leal. Eu esqueci de falar, mas a Emma Watson interpreta a Hermione. E aqui no Rony é o Rupert Grint, né? E ele tem uma característica muito marcante, que é o cabelo ruivo. Então, qualquer momento que você tá vendo alguém que é ruivo, você já bate o olho e fala assim: essa pessoa é da família Weasley, que é o sobrenome do Rony e é a família dele. Então, ele tem bastante característica parecida com a família dele. Porém, ele é, tipo, mais alto da família, quase, assim. Ele tá na média, assim. Mas do trio, ele é o mais alto. E em questão de personalidade, eu acho que ele é muito medroso. Já me falaram que nos livros ele não é assim, eu não li. Mas já me falaram que ele é bem diferente, ele é um pouquinho mais, tipo, tomar frente das coisas, ele pensa um pouco mais, assim, sabe? Tipo, no livro é bem diferente, no filme ele é meio, tipo, bobão, assim, pelo menos no quesito do Rony, né? O resto, tipo, as adaptações em geral da história, pelo que me falaram, é parecido. Óbvio, sempre vai ter um ponto que é diferente e tal, mas em geral acaba que não sai muito do foco. E bom, nesse filme o Rony, ele ajuda o Harry, exatamente como a Hermione fez, a enfrentar esse torneio. E ele passa por um drama, assim, na família, porque tem, tipo, um irmão dele que tá meio se distanciando, então acaba que fica meio nesse equilíbrio. E ele participa bastante também, tipo, como eu tinha falado, pra ajudar o Harry, então acaba que ele tem uma participação mais em questão de ajudar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre algumas curiosidades.
A primeira delas é que o feitiço Avada Kedavra, ele tem que ser muito bem coordenado, porque ele tem que combinar luz e efeito. Então, ou tem que fazer bem feito, ou tem que ficar refazendo a cena várias vezes para que fique tudo bem certinho no tempo certo. E a gente também tem, como eu tinha falado, a presença de outros personagens, como o Victor Krum, a Flare e o Cedric. E o Cedric, ele é interpretado pelo Robert Pattinson, que é o Edward em Crepúsculo. Só que o mais legal é, tipo, saber que Harry Potter veio antes de Crepúsculo, então ele não era conhecido como, tipo, nossa, o Edward. Ele foi conhecido como Cedric, e provavelmente o Harry Potter deu um empurrãozinho pra ele ter um papel importante em Crepúsculo. E por último, né, que é as adaptações. Como eu tinha falado antes, as histórias, elas são bem, não totalmente fiéis, mas são fiéis. Alguns detalhes, assim, que quem leu o livro vai sentir falta, né, como sente realmente nos filmes, mas é comum isso acontecer, mas em geral as adaptações são bem parecidas. O motivo da minha escolha, ela é meio óbvia, mas é porque eu gosto realmente, tipo, marcou muito minha adolescência, minha infância. Então acaba que, tipo, eu tenho os bonequinhos, eu tenho a varinha, eu tenho a camiseta, porque marcou e eu gosto bastante. Eu acho que o ponto principal é porque a gente consegue ver a evolução dos personagens e dos atores, principalmente, porque Harry Potter foi lançado, tipo, antes de 2005. E acabou bem depois de 2005, sabe? Eu não sei mais ou menos ao certo quanto tempo levou. Mas eu sei que é muito tempo. Então, tipo, a gente vê o Harry, a Hermione e o Rony, tipo, os outros personagens pequenininhos, assim, sabe? Com uma carinha de neném. E aí, depois, no final, a gente vê eles, tipo, adultos, literalmente. Então, eu acho que isso é um ponto principal, porque dá um, sabe, um aconchego aí, eu acho muito legal. Porque é uma história realmente que parece que tá vivendo, assim, na tua cara, assim, parece que a história realmente é real. E eu gosto bastante também porque eu tenho amigos e amigas que gostam, então acaba que eu, tipo, eu tenho com quem comentar, eu tenho com quem conversar sobre, e eu acho que isso é muito legal e acaba que, tipo, atrai mais o público. Enfim.